Bom dia, senhores. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja com cada um de nós. Tudo bem com os senhores? Estou morrendo, sinceramente, morrendo de saudade de estar junto com os senhores. Talvez a maior dificuldade que eu tenho encontrado na minha situação, no meu caso, com relação a essa quarentena, seja o distanciamento dos irmãos. E até a dificuldade de visitar alguns irmãos com mais idade, que têm algum comprometimento com o grupo de risco, para preservar a vida dos senhores. Mas o coração está apertado. A vontade é de abraçar, e abraçar bem apertado cada um dos senhores. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós, que esse período tumultuado termine logo, que vidas possam ser poupadas, que governantes, déspotas possam ter as suas liberdades autoritárias cerceadas, nem que seja por um decreto divino, né? Peço aos senhores que continuem orando pela situação da nossa nação, pela situação do mundo, orando pela igreja, orando uns pelos outros. Como eu disse, a minha oração tem sido para que Deus fortaleça e guarde cada um dos senhores, cada um de nós, e restaure logo o nosso culto público. Devemos orar também pelas vítimas dessa pandemia, para que os números possam corresponder com a realidade. Há uma forçação para um caos, há muitas denúncias com relação a isso, e as pessoas podem tentar enganar o povo pela mídia, mas não enganam a Deus, e os propósitos escusos vão ser revelados no devido tempo. Ore pelos nossos governantes, goste você ou não deles, não adianta você estar dentro de um avião, não gostar do piloto e torcer para ele fazer as coisas erradas. O avião cai e todos nós vamos sofrer as consequências. Então que Deus tenha misericórdia e governe e auxilie e dê sabedoria aos nossos governantes, aos governadores, ao Congresso, né? E ao Judiciário. O Judiciário mesmo precisa de bom senso, porque tem feito coisas que a gente olha e não acredita. Mas Deus vai ser misericordioso conosco. Vamos orar, e eu quero fazer uma meditação breve com os senhores no livro de Isaías, capítulo 43. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia do Senhor. Te agradecemos pela tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Te agradecemos pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela liberdade que nós temos de glorificar o teu santo nome. Te agradecemos pela tua graça que nos alcançou, nos chamou, nos despertou. Te agradecemos pela oportunidade, pela graça, pela bênção e pela grandiosidade daquilo que tu nos chama e nos deste a conhecer, a tua glória, o privilégio de podermos exaltar o teu santo nome. Nos abençoa nesse dia, guia os chefes de família, guia para que nós tenhamos um bom Shabá cristão, guia, Senhor, os cultos familiares que vão ocorrer, e tem misericórdia do nosso povo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Após essa breve meditação, como sempre, então teremos os nossos cultos familiares, e eu peço aquela fotografia depois para a gente se animar, matar a saudade. Espero também que, dentro em breve, nós mudemos essa prática, que os cultos familiares possam ser absorvidos pela rotina das famílias e elas possam usufruir dessa bênção, principalmente aquelas que têm crianças em casa,
para que essas crianças sejam desde logo cedo orientadas, disciplinadas, admoestadas e que possam ser despertadas para ver a beleza, a doçura da graça do nosso Deus. Mas a vontade de estar com os irmãos, de estar diante do púlpito falando com os irmãos, de estar em comunhão. Até quando, Senhor? Isaías 43, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, o Senhor dizendo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lá no verso 13, diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que texto maravilhoso, senhores. Eu quero meditar em algumas coisinhas que eu anotei aqui a respeito desse texto. Esse capítulo ele fala a respeito de falhas da adoração, apesar de nessa primeira parte nós encontrarmos mais consolo de Deus ao povo que estava no cativeiro, né? E estava no cativeiro porque havia virado as costas para o Senhor, porque havia desprezado o culto a Deus, mas Deus está consolando aqueles íntegros, aqueles que não se dobraram e aqueles que vão ser restaurados. E nós vemos essas falhas de adoração, elas continuam, né? Infelizmente continuam nos nossos dias, e quando vemos nos nossos dias, às vezes nós nos desesperamos, mas devemos olhar para a palavra de Deus e ver que não há nada novo debaixo dos céus. Essa tem sido, infelizmente, uma prática comum do povo de Deus. O atributo da misericórdia de Deus, ele é provado para nós através da paciência e através do conhecimento que Deus não tem nos dado aquilo que nós merecemos, porque se tivesse nos dado, nós já não existiríamos. Esse início de texto aqui é maravilhoso, essa introdução, porque ela me lembra muito a introdução do Decálogo, dos 10 mandamentos, né? Ela tem uma certa semelhança com o mesmo tipo de palavras, a mesma forma de falar. E é interessante, lembrando uma frase do sociólogo Gilberto Freire, o brasileiro ele tem a síndrome do balcão, né? A síndrome do sabe com quem está falando. E nós notamos, tanto aqui como em diversos textos da Bíblia, mas especificamente aqui em Isaías 43 e em Êxodo 20, quando Deus promulga os 10 mandamentos, nós vemos algo semelhante vindo do Senhor. E isso não é mal de maneira alguma. Porque infelizmente o povo de Deus, a igreja, esquece quem é Deus. Esquece com quem está falando. E como eu disse, isso não é novo. Nós olhamos lá para trás, lá para o Éden, e nós vemos os nossos pais, que foram formados à imagem e semelhança de Deus, esquecendo de quem eles são, esquecendo de quem Deus é, e tentando fazer algo para serem iguais a Deus. E por ironia, quando eles fazem isso, quando eles cometem o seu ato de rebeldia e de pecado, a imagem de Deus é bagunçada neles. A semelhança é bagunçada. E ao invés de ficarem mais semelhantes a Deus, ficam mais estranhos a Deus. Mas olha só, lá em Êxodo 20, nós vemos o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
E aqui nós vemos um paralelo muito semelhante. Lá, eu sou o Senhor. Aqui, eu sou aquele que te criou, que te formou. Ou seja, o Criador. Aí nós vemos lá também o seguinte: eu sou o teu Deus. Aqui, eu sou o Senhor, o único Deus. Eu formei. Eu criei e eu formei. Vemos lá também o Salvador, que te tirei da terra do Egito. O Salvador, o remidor. E aqui nós vemos, eu te remi, porque eu te remi. No verso 7 nós encontramos a mesma estrutura. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para minha glória, eu os formei e também os fiz. Nós vemos aqui o chamado, a criação, né? E a autoridade de Deus, o Senhor como Deus, o Deus que formou, o Deus que salvou, o Deus que é o único Deus, Criador, único Deus e Salvador. Eu acho maravilhoso esse paralelo. Acho maravilhoso e ao mesmo tempo triste que nós temos que ser lembrados disso constantemente, porque esquecemos e não devemos esquecer. Lá em Êxodo, quando Deus vai promulgar a sua lei, Deus não chega e joga a lei em cima da mesa e diz, ó, vocês têm que obedecer. Ele coloca primeiro os motivos. Olha, eu criei vocês, eu formei vocês, eu sou o único Deus de vocês, eu guardei vocês e agora eu remi vocês do Egito. Então, essa é a minha lei. Isso é maravilhoso. E a gente vê também a rebeldia, que lá enquanto Deus está passando a Moisés, o povo já estava lá embaixo, cansado, se cansaram rápido, e fazem então os bezerros de ouro e fazem aquele carnaval todo. Notem, cheio de boas intenções. Mas o Karl Marx já dizia, né, e ele mesmo trilhou esse caminho, que boas intenções pavimentam o caminho para o inferno. Eles estavam cheios de boas intenções, de uma adoração a Deus errada. E foram novamente punidos por causa disso. Mas vamos voltar ao que eu quero falar aqui. Quando nós vemos aqui chamei-te, nós vemos algo maravilhoso. Perdão. Se lá nós vemos em Êxodo Deus promulgando a lei, aqui ele está falando a respeito de consolo. É um texto para dar consolo. E esse chamei-te, ele lembra algo que é evidente e algo muito precioso, muito caro para nós reformados. Nos lembra a eleição. Ele nos chamou. Nos lembra a vocação eficaz. O chamado de Deus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esses poucos que são escolhidos, que também são muitos, uma multidão incontável, segundo Apocalipse, esses são o povo de Deus, foram chamados por Deus. Eu te chamei. Eleição, a graça. Ele chamou por quê? Porque ele quis chamar. Ninguém obrigou, não havia mérito, não havia dívida. A dívida era do homem. Deus não tinha dívida com ninguém. Ele de bom grado, segundo o beneplácito da sua vontade, chamou. Como Romanos 9 diz, mostrou misericórdia com quem quis mostrar misericórdia. Glorificado seja o nome do Senhor, deve dizer toda aquela boca que recebeu essa graça, essa misericórdia. Chamei-te. O verso 11 ele diz assim, ó, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não há outro Salvador. Não há outro que nós possamos buscar. Não há outro que nos busca. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Nós dependemos de Deus. E aí continua, chamei-te. Chamei-te como? Como que Deus nos chamou? Chamei-te pelo teu nome. Novamente nós vemos uma vocação eficaz. Um chamado certo, eficaz.
perfeito. O Evangelho é anunciado a todos, mas nem todos ouvem. Mas aqueles que ouvem, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram alvos da ação do Espírito Santo de Deus e foram trazidos à nova vida, têm ouvidos para ouvir e podem, conforme o texto de João, capítulo 3, ver o reino, ver que há um rei sobre esse reino, ver que a lei desse rei foi desobedecida, ver que ele tem que se arrepender e se submeter, e ver que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio e pagou a dívida que ele tinha. Chamei-te pelo teu nome. Eleição. Indubitavelmente nós temos aqui um texto que nos remete à graça de Deus, à eleição. Cristo Jesus, em Isaías, é dito que na cruz ele viu o resultado do seu sofrimento e se alegrou. Em João 17 nós vemos Jesus dizendo, orando na sua oração sacerdotal, pelo seu povo, não por todos. E evidentemente, se ele não orou por todos, muito menos ele salvou a todos. E muito menos ele chamou pelo nome a todos. Esse chamado é gracioso e é irresistível. Veja, o homem sempre resiste a Deus. Mas quando o homem é regenerado, quando o Espírito Santo de Deus muda da natureza carnal, tira aquele coração de pedra para um coração de carne, essa pessoa se alegra com o chamado, essa pessoa ouve a voz do pastor, essa pessoa tem ouvidos para ouvir e aí vai ao Senhor. É maravilhoso. Deus escolheu Israel. Eu não estou forçando o texto aqui. Aqui ele fala de Israel e de Jacó, da nação. Deus escolheu o seu povo. E nós somos povo de Deus. Veja, quando Deus escolhe o seu povo, Ele não apenas escolhe, Ele cria o seu povo. Ele chama o pai Abraão, sai da tua terra. E Ele cria a partir de Abraão o seu povo. Ele não escolhe o povo judeu entre vários povos, entre várias nações. Ele cria com o propósito de ser o seu povo. Assim como nós fomos criados com o propósito de sermos povo de Deus. E quando é criado esse povo lá em Gênesis 12, no chamado de Abraão, há esse chamado, o início da igreja, em Gênesis 12, até ali nós temos a história do mundo, ali a história do relacionamento com o povo de Deus. Abraão ainda recebe a promessa que se cumpre em Cristo Jesus. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. E Paulo coloca que essa semente que nós vemos desde lá do Éden, em Gênesis 3,15, a promessa da aliança, essa semente é Cristo Jesus. E é em Cristo, no descendente, não na descendência, mas no descendente de Abraão, que todos nós somos abençoados, somos chamados, somos eleitos, somos criados. Aí depois o texto ainda continua, porque Deus não para, porque eu te remi. Aquele que precisa ser remido é porque estava perdido. Nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecado. Essa palavra remi, ela é muito especial. Ela vem do hebraico goel, é o parente remidor. Lembra do livro de Esther? O parente remidor. Ele que poderia remir aquela pessoa que estava presa. E nós temos um parente remidor. Nós temos um Deus que se vestiu da nossa natureza humana, sem pecado, e nos salvou, totalmente homem, totalmente Deus. Que maravilha! Tu és meu, eu te remi. Temos um Senhor, somos um povo, somos
servos. Ele nos chamou e nos remiu. E nós somos o seu povo. Tu és meu. Tu és meu. Não tem como o coração não bater mais forte. Deus está falando conosco, meus senhores. Nós temos um Senhor. Nós pertencemos a alguém. Nós não estamos soltos. Nós não pertencemos aos pastores. Não pertencemos às denominações. Pertencemos a Deus. Nós somos dele. Povo escolhido. Povo peculiar. Povo eleito. Povo particular. Separado. Por isso santo. Separado dos demais. Nós somos dele. Tu és meu. Então somos servos. E servos obedecem. E nós temos um motivo maravilhoso para obedecer, que é o mesmo motivo quando foi dada a lei. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te remi. E em Cristo nós somos remidos de todos os nossos pecados. Somos livrados do cativeiro da Babilônia. Somos livrados do Egito da nossa vida. Somos salvos durante o deserto da nossa peregrinação neste mundo tenebroso. Ele nos remiu e nós somos dele. A gente tem que lembrar e evocar Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 9. Vocês são o povo particular de Deus. Na geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo peculiar, povo comprado. Para quê? Para anunciar as virtudes de quem? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um texto de consolo. O verso 2 ainda diz assim, as águas, elas não submergirão quando pelos rios passarem. Depois diz o seguinte, e o fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. O que nós temos aqui, senhores? Nós temos dois extremos. O fogo e a água. Em duas situações de risco às pessoas. Em duas situações de perigo. Em dois extremos de perigo onde o Senhor nos promete que vai cuidar de nós. O Senhor estará conosco. Quando passares pelas águas, estarei contigo. A mesma coisa quando passares pelo fogo. Dois extremos. Não importa o extremo que nós estivermos. Frio, fome, desespero, insegurança. Não importa a situação que nós estamos vivendo. Não importa a angústia que vem sobre nós. O Senhor está conosco. E nos cuida, e nos protege, e nos guarda. O verso 13 tem algo ainda maravilhoso. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Veja o seguinte, o Eterno não pode mentir. O Deus eterno que existe, antes que houvesse dia, Ele está falando sobre a sua eternidade. Ele existe antes que houvesse dia, antes que houvesse tempo, Ele já era. E esse Deus eterno, que é o Criador, Ele não mente. Que é o Criador, é poderoso. Que é Criador, Ele não pode ser surpreendido por nada, porque nada na criação está fora do seu controle. E aí depois o texto diz o seguinte, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Que nós temos aqui soberania. Ninguém pode parar o Senhor. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, você está impedindo o agir de Deus. Que isso, irmão? O Senhor nos diz o seguinte, e agindo eu, quem impedirá?
Veja que nós somos chamados à responsabilidade. Mas nada pode parar a ação de Deus, nem um mau governante, nem um ditador, nem uma crise, nem uma peste, nem uma praga, nem uma pandemia, nem água, nem fogo, nem fome, nem morte. Nada pode parar o Senhor, aquele que tem poder para fazer aquilo que quer, aquele que é soberano, aquele que tem poder para fazer aquilo que decretou para a sua glória, conforme o seu propósito, conforme a sua boa vontade. Ele tem poder para isso. E nós sabemos que o seu propósito é bom, a sua vontade é boa. Sua vontade é que o seu nome seja glorificado e não há nada melhor do que isso, inclusive para nós. É um texto maravilhoso. E o verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu repito algo que eu tenho falado nos últimos dias, nós temos que lembrar muito claramente disso. A nossa salvação não está numa placa de igreja, e com isso eu não estou dizendo que nós não temos que congregar, isso está fazendo uma falta grandiosa para nós, e nós temos visto como essa história de desigrejado não serve para o Filho de Deus. Nós temos que nos reunir, nos organizar, mas não é aquela organização específica que nos salva. Não é o homem de Deus, o pastor que nos salva. Não é o casamento, não é o filho, não são os pais. Não é a nossa situação financeira, não é a nossa saúde. Não são os nossos governantes, não são as nossas leis humanas. Todas essas coisas juntos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas somente o Senhor salva, porque fora dele não há salvação. E quando você confia nesse Salvador, exaltado, superior, antes de haver dias ele era, teu Criador, teu Deus, o teu remidor, o teu Senhor, poderoso, que ninguém pode impedir a sua ação. Quando você compreende essas coisas, você passa por toda e qualquer tribulação, é atingido, sofre, tem dificuldades, até chora, mas você não se desespera, porque os seus olhos estão firmes no autor e consumador da sua fé. E você ganha força dele para caminhar. E você tem certeza que ele vai terminar a obra que iniciou na sua vida. Isso é um texto de consolo. E eu espero que isso encha de júbilo e ação de graças os corações e os lábios dos senhores. Eu queria aplicar esse texto em 4 princípios. Primeiro, esse texto nos leva à humildade. E como nós somos soberbos. Até quando a gente vê alguém soberbo, aquilo nos afeta porque aquela soberba está ferindo o nosso orgulho. Como nós somos soberbos. Mas não há nenhum mérito nosso. Isso é maravilhoso. Primeiro, porque fora do Senhor não há salvação. Verso 11. Depois o verso 13 nos diz que Ele é antes que houvesse dia e ninguém pode pará-lo. E depois, no verso 2, ele diz que ainda que passemos pela água, pelo fogo, Ele está conosco. E no primeiro verso, ele nos lembra que Ele é o Criador, Ele é o Senhor, o único Senhor, e Ele é o nosso remidor, e nós somos dele. Sendo assim, nós devemos lembrar constantemente que nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos a remissão, nós não merecíamos o consolo, nós não merecíamos o conforto, nós não merecíamos a salvação em Cristo Jesus. E nós não recebemos aquilo que merecíamos, inclusive por constantemente esquecer de quem é nosso Deus, desprezar o culto, adorá-lo como o povo de Israel adorou aos bezerros de ouro. Ah, mas é para o Senhor. Se você adorar o Senhor do seu jeito, não é para o Senhor. É uma adoração para o seu orgulho, para a sua pessoa. O Senhor tem que ser adorado como a palavra
nos ensina, como Ele nos ordenou. Humildade. Segundo lugar, confiança. Assim como Deus deu resposta aos exilados, o povo estava exilado, e o povo recebe esse consolo. Esse consolo tira os seus temores e os dá confiança. Nós também temos que extrair desse texto confiança. Nós não estamos desamparados, estarei contigo. Nós pertencemos a alguém. Tu és meu. Nós somos do Senhor. Não importa o que está acontecendo, não importa a situação que estamos vivendo, Deus não deixa de ser Deus. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal. Jó é maravilhoso no seu primeiro capítulo para nos ensinar isso. Com chuva, sem chuva, e ore para que Deus mande chuva para nós, porque a terra está bem seca. Com chuva ou sem chuva, com chuva de mais, com chuva de menos, com vírus, sem vírus, com quarentena, sem quarentena, com trabalho, sem trabalho, com saúde, sem saúde, com a família toda bem ou com a família toda má, de saúde ou de problemas. Ele continua sendo o nosso Deus e nós temos que extrair dele confiança, porque a obra que ele começou não terminou. O pastor Shed dizia: tenham paciência comigo, Deus não terminou a obra na minha vida. Tenham paciência não somente com os senhores e não somente comigo, mas tenham paciência com a vida dos senhores. Tenham confiança, não terminou. E ainda que nessa peregrinação termine sem você ser exaltado, nós sabemos que a nossa vida não foi feita só para viver isso aqui. Nós sabemos que temos em Cristo Jesus vida e vida eterna. E sabemos que a nossa breve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Terceiro lugar, consolo. Seja na água ou no fogo, o Senhor está conosco. Veja, quando o Senhor fala isso através de Isaías, o povo está no cativeiro. Consolar o povo que está no cativeiro. E o cativeiro é pior do que a quarentena. Apesar que se a quarentena continuar e se for como as pessoas estão querendo fazer, como algumas cidades querem fazer um lockdown, um fechamento completo e não permitir nem que as pessoas vão para a rua, nós vamos ter desabastecimento, vamos ter fome, vamos ter mais desemprego e vamos ter essa angústia de não poder nos relacionar. Mas ainda não é o cativeiro. Mas ainda que fosse, o Senhor está conosco. Nós encontramos consolo. Tu és meu. Você pode chorar, você pode clamar, dizer ao Senhor: até quando, Senhor? Eu te pertenço. Nós pertencemos a Ele. Faz conosco o que tu quiseres, mas nos dá força para nós podermos passar por todas essas coisas. E em último lugar, e o principal, ação de graças. Nós devemos ter uma vida de contentamento, de ação de graças. Nossa finalidade maior é glorificar a Deus. E tudo que Deus faz é para a glória do seu santo nome, ação de graças. Para isso nós fomos chamados. E fomos chamados pelo nome. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. Esse chamado pelo nome, essa lembrança, eu te remi, e essa certeza, eu te criei e tu és meu, isso nos lembra do pacto. Gracioso pacto. Nós temos eco disso em vários lugares da Bíblia. Oséias 2, que Paulo repete em Romanos 9, a partir do verso 25.
E vai explicando a respeito disso. É a mesma ideia que nós encontramos em Jeremias 32 e em Êxodo 6. E que ideia é essa? A estrutura do pacto. Aquilo que nós vamos renovar em cada culto que nós participamos. E o que nós renovamos? Tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Nas palavras de Deus, eles serão o meu povo e eu serei o teu Deus. E o que ele diz aqui, tu és meu. Ação de graças. Nós pertencemos a Deus. Temos que extrair disso humildade, confiança e consolo, mas essa humildade, confiança e consolo tem que produzir em nós corações agradecidos que glorificam a Deus e que não olham para as circunstâncias, não se apavoram e não se desesperam com as circunstâncias, mas glorificam o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Não há Salvador fora de Deus. Que texto maravilhoso. Que isso possa trazer humildade, confiança, consolo e ação de graças a cada um dos senhores. Curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós que somos tão frágeis. Te adoramos de forma errada. Te imaginamos diferente do que tu és. Te pintamos com menos misericórdia, com menos amor, com menos poder, com menos cuidado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Traz sempre aos nossos corações, tão empedernido, a certeza, a lembrança de que nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus, que tu és o Criador antes dos dias, tu já eras, tu nos criou e criou todo este mundo e criou com um propósito, tu nos gerou, tu nos chamou e nos chamou pelo nome, tu nos remiu e não há salvação em nenhum outro, que nós, diante das dificuldades da nossa vida, jamais esquecemos essas coisas e que através dessa lembrança sejamos humilhados em tua presença e o teu nome exaltado, obtenhamos do teu Santo Espírito conforto, consolo, confiança e esperança. E através do poder do teu Santo Espírito possamos, com a nossa vida, com os nossos lábios, glorificar ao teu santo e maravilhoso nome, com ações de graça. Senhor, nós sabemos que podemos passar pelo fogo, pela água, pelo vale da sombra da morte, mas tu estás conosco. E vamos passar por esse período tumultuado, caótico, de incertezas, porque tu estás conosco. E tu já venceu. Nós pertencemos a ti e faz de nós o que tu quiseres. Executa em nós o teu propósito. Só não permita, Senhor, que nós passemos por essa vida sem glorificar devidamente o teu santo nome. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, vamos agora passar então os nossos cultos familiares, os nossos cultos caseiros, nossos cultos domésticos, que tem sido uma alegria. Não esqueça de publicar depois, mandar depois para o grupo a foto. Não esqueça de lembrar que hoje, o dia do Senhor, guardá-lo com a sua família, glorificar esse nome maravilhoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus triuno que está conosco constantemente. Esse Deus a qual nós pertencemos. E espero que pela misericórdia e graça de Deus, dentro em breve nós estejamos juntos novamente, cultuando publicamente. Que Deus abençoe a cada um dos senhores.